Muito bem, estamos de volta. Esta é a sua Escola Bíblica na Melodia, um oferecimento especial da Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Hoje, lição número 12, promessa de vida abundante. A promessa de vida abundante. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Porém, antes eu quero dizer que nós aqui da Melodia nos solidarizamos com todos aqueles que perderam um ente querido, né? Pastor Davi, mas não é nem de Conquista, não é nem da Bahia, não tem problema. Gente é gente, viu? Em qualquer lugar. Então, nós não podemos nos tornar insensíveis a ponto de não fazer uma menção aqui aos fatos que ocorreram nos últimos dias, não apenas em Vitória da Conquista, mas fora de Vitória da Conquista, seja por meio de incidente ou de acidente. Nós lamentamos profundamente todos os fatos que ocorreram, que nós não vamos comentar aqui, mas os que ocorreram em Vitória da Conquista, que a cidade bem sabe, nós lamentamos profundamente e nós lamentamos também acidentes que ocorreram, né, com aquele da região de Minas, e nós nos solidarizamos com cada família que sofre agora com um acidente que ocorreu ou um incidente, seja qual foi a natureza do incidente. Nós queremos lamentar profundamente e dizer que nossa oração é para que o Espírito de Deus console cada família que perdeu um ente querido, e que Deus sustente cada família que está passando por um momento difícil, lidando com um fato lamentável, né, que tenha ocorrido com alguém da sua família. Fica aqui, então, nosso sentimento de pesar e dizer que nós nos solidarizamos com vocês, tá certo? A despeito de todas as dificuldades que temos vivido, estamos chegando a mais um final de ano, né? 2024, que não tem sido fácil, mas estamos chegando à reta final e por tudo isso nós também agradecemos a Deus. Ou seja, apesar de tudo, estamos aqui e com forças para lutar, porque Deus tem nos sustentado. Então nós vamos, sim, terminar o ano com gratidão, porque é o que a Bíblia recomenda: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então eu quero dizer para você que fica aqui também a nossa palavra de gratidão a Deus por mais um ano que está finalizando. E nós não temos muitas vezes tudo que amamos, mas podemos amar tudo aquilo que temos. E eu quero desejar a você que está me ouvindo agora um Feliz Natal, a despeito das lutas, né, das dificuldades, e um ano novo de paz, né, que o novo ano que está chegando venha trazendo paz. E queremos reiterar que nós aqui da Melodia acreditamos que sem Jesus é impossível ter paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz, foi o que Ele afirmou. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, mas sim a paz que o mundo não pode dar. Então é nisso que nós cremos, que essa paz, nós só podemos ter através de Jesus Cristo. E hoje nós temos uma promessa. Semana passada falamos sobre a promessa de paz, e hoje nós vamos falar sobre a promessa de vida abundante. Além da paz, que foi uma promessa, temos também a promessa de vida abundante. E o versículo onde está ancorado esse princípio da vida abundante é o versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João. Está escrito assim no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Esse versículo é muito interessante porque o próprio Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir.
o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. E aí ele completa dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, não é apenas vida, né? Porque vida é essa bios, né? Acho que qualquer pessoa que está vivo pode dizer: eu tenho vida, mas vida em abundância só mesmo em Cristo Jesus nosso Senhor. Somente nele. Ou seja, você pode estar me ouvindo agora e conhecer alguém que tem alegria, momentos de alegria, mas não é feliz. Há uma diferença, entende? Então tem gente que tem alegria, não é? Momentos de alegria, mas não é feliz. E me parece que a pessoa só é feliz quando é livre. E é um princípio também da palavra de Deus, que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E aí quem é livre em Cristo Jesus é feliz. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero começar falando sobre o primeiro tópico desta lição de hoje, que é a definição de vida abundante. E aí o comentarista, o Elinaldo Renovato, pastor Elinaldo Renovato, ele diz que para entender essa expressão precisamos conjugar, separar para depois conjugar vida, né? E abundante, o termo abundante. Então, vida é a bios, né? E abundante que seria então, para o comentarista, o adjetivo abundante, que indica qual é o tipo de vida a que Jesus estava se referindo, que significa superabundante em quantidade e superior em qualidade, né? Já que Cristo veio para redirecionar nossa atenção para valores eternos. Então está claro que ele não se referia à quantidade, mas à qualidade desta vida. Ou seja, vida, mas vida eterna com Deus. E aí eu quero aproveitar e lembrar a você que nós precisamos voltar a essas verdades antigas, porque elas sempre funcionaram. Nós chegamos até aqui pregando o evangelho simples, né? Jesus morreu na cruz para lhe salvar. E nós, esse versículo de João 10:10, nós citávamos em evangelismo. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Inclusive, ele tem feito isso em larga escala ultimamente. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós citávamos muito esses versículos. Agora, depois, nós fomos trocando essa vida abundante, que é a vida eterna em Cristo, por uma vida aqui na terra. Uma vida aqui na terra. É como se nós quiséssemos um céu na terra e não um céu no céu. E aí a igreja que vivia na terra, mas de olho no céu, passou a viver na terra, de olho na terra. Entende? Então nós precisamos voltar às verdades antigas, e eu gostei muito do título da lição para o próximo trimestre, que é o 1º de 2025, né? Nós já estamos, inclusive, com essa lição aqui. Minha esposa ontem já providenciou, nós já estamos com ela aqui, viu? Já estamos com ela aqui. O título da lição para o próximo trimestre eu vou ler para você aqui agora, viu? E vem numa hora muito, mas muito oportuna. E nós aqui já temos antecipado esse combate às heresias, né? E aí a próxima revista é sobre apologética, que é a defesa da fé. O título é Em Defesa da Fé Cristã. Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Olha o título. E na capa você vai ter aí, pelo menos, a imagem de algumas ovelhas e pelo menos as 5 ovelhas na capa, 4 ovelhas e um lobo
olhando por dentro do rebanho das ovelhas. Por que isso? Porque muitas vezes as heresias surgem de dentro do meio do povo de Deus. Lá no meio do povo de Deus vai surgindo uma heresia, que vai adoecendo o rebanho, vai contaminando o rebanho. Então, essa capa, ela reflete um pouco, né, desse cuidado que precisamos ter com o lobo que parece ovelha, que está lá e começa a disseminar heresias no meio do povo de Deus. E eu falava na semana passada que muitas vezes nós nos preocupamos mais com ofensas pessoais e individuais do que com heresia. E eu nem sabia qual era o título da lição, viu? Não sabia. Mas graças a Deus que Deus está despertando seu povo para falar sobre algo tão sério e que pode prejudicar não apenas uma pessoa, mas o rebanho. Então, fica aí já o convite para você que está me ouvindo, para que possamos em 2025, se Deus permitir, começar essa jornada, né? Essa jornada em defesa da fé cristã e denunciando heresias, né? Inclusive, aqui tem a lição número 11, viu? Número 11, a salvação não é obra humana. Gostei muito, viu? A segunda lição diz, somos cristãos. É verdade. A primeira diz assim, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Ameaçam a unidade da igreja. Mas vamos lá. E hoje, promessa de vida abundante. Erros acerca da pobreza e da riqueza, que é o segundo tópico. Explicado o que é vida abundante, vamos pensar agora sobre os equívocos em relação à pobreza e à riqueza. Primeiro, eu quero falar de um fato interessante que me aconteceu uma vez num estudo bíblico. Alguém me disse assim, me fez a seguinte pergunta, Davi, Jesus Cristo preferia mais os pobres do que os ricos? Ele tinha essa preferência? Porque parece que nós não temos assim muitos ricos que acompanhavam ele, a maioria do público era pobre. E eu disse, era o contrário, parece que eram os pobres que preferiam Jesus. Parece que eram os pobres que viviam procurando Jesus, e uma grande parte desse público era atrás de milagre, viu? Uma grande parte. Jesus uma vez até criticou e disse, olha, vocês me procuram por causa dos pães que eu multipliquei, né? Eu me lembro que uma vez Jesus foi falar sobre ele como pão vivo que desceu do céu, e eles queriam era pão de trigo, não era pão de carne. E eles queriam milagres. Me lembro que em determinado momento eles disseram, nós queremos que você faça aqueles milagres que você fez lá em Cafarnaum. Mas tinha dia que Jesus não estava ali para fazer milagre, mas para falar sobre a vida eterna, que é o maior milagre que nenhum outro consegue ser comparado a este, né? Milagre da vida eterna, o ser humano que pode ser salvo, porque ele veio para libertar os cativos. E aí tinha gente que estava de olho no milagre da terra, mas não no milagre que leva para o céu, que é o milagre do novo nascimento. O milagre do novo nascimento parece que não era muito bem-vindo. E o povo estava tão acostumado a esse estilo de mendicância, né? De pobreza, de querer uma esmola, querer um favor, querer me dá. Eu quero meu milagre, nada diferente de hoje, né? A fila do milagre ainda é enorme, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Hoje o meu milagre vai acontecer e nada contra o milagre, viu? Eu
Como eu gosto de milagres, viu? Como eu gosto de milagres e creio no milagre. Milagre é algo instantâneo e é algo que não se explica. Mas só que na vida cristã, uma grande parte do que vivemos é processo. Não é milagre. É processo, viu? Muitas vezes a gente quer que aconteça instantaneamente algo que é para ser processual. E outra coisa também, tem vezes que o mar não abre, viu? Aí a gente tem que ir de barquinho. Vai remando. Entendeu? Agora, vamos perder a fé no milagre? Não. De forma nenhuma. Então, sobre a pobreza e a riqueza, eu quero aproveitar e dizer para você que essa pobreza como sinal de piedade, como sinal de humildade, isso não é bíblico. Não é bíblico, até porque um pobre pode ser muito, muito orgulhoso e camuflar bem o seu orgulho. Conta-se que um determinado homem vinha com a roupa furada, a roupa rasgada e em voz alta gritando: eu sou humilde, eu sou humilde. O filósofo olha para ele de longe e diz: pelos buracos da tua calça eu vejo o teu orgulho. Então tem gente que tem um orgulho com aparência de humildade, que de acordo com John Haggai no livro Seja um Líder de Verdade, é o pecado que mais agrada ao diabo. O orgulho com aparência de humildade. Então, essa pobreza como sinal de piedade era muito comum nos monastérios, né? O monasticismo, que era um movimento religioso surgido do cristianismo, e difundiu a ideia de que um cristão, para ser considerado piedoso e para agradar a Deus, devia ser isolado da sociedade e renunciar a tudo que possuía, vivendo em pobreza. Né? É uma visão distorcida da palavra de Deus. Até porque é possível ser rico financeiramente, né? Rico de bens materiais, e ainda assim ser reto, temente a Deus, justo e se desviar do mal, porque Jó era assim. E quem falou não foi o vizinho, não, foi o próprio Deus. Então, um homem que tinha um patrimônio que ele tinha, 5.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era muitíssimo, está escrito, os empregados que Jó tinha. Então, esse negócio, né? Pobreza é sinal de piedade, de vida com Deus. Não. Não. De forma alguma. Olha, nós precisamos pensar aqui o seguinte, que todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Pobreza não é sinal de vida com Deus. Certo? Não é sinal de vida com Deus. Aí, depois nós temos o outro extremo. Pobreza é sinal de pecado. Quem foi que disse? Paulo apóstolo morreu pobre, viu? Os últimos dias foi numa casa alugada. O penúltimo versículo do último capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Diz que Paulo permanecia numa casa alugada e recebia a todos que o procuravam, que inclusive era uma prisão domiciliar. Ele já estava sob o domínio de Roma, e dali ele sai para ser morto no ano 67 depois de Cristo. E eu quero lembrar a você que nós temos que ter cuidado, porque às vezes quando acontece uma tragédia, um prejuízo, tem logo aquelas pessoas que são igual a ele faz, os rapidinhos, né? Rápidos no gatilho. Só pode ser Deus tratando. Misericórdia, viu? Também o que essa pessoa fez, gente. Deus não ia deixar de graça, não. Deus é justo. Interessante que Deus é justo para tratar com o outro, mas nunca com a pessoa
que lança uma palavra imprecatória. Entendeu? A palavra de juízo só serve para o outro. Mas quando é o de cá que acontece alguma coisa, não é juízo de Deus. Aí provavelmente é o diabo se levantando. Então, nós precisamos... se você conhece, você que está me ouvindo agora, conhece alguém que é rápido no gatilho, como os amigos de Jó, isso é pecado. Confessa teu pecado, Jó. Confessa teu pecado. Né? Elifaz chegou a ponto de dizer assim, olha, um espírito passou aqui por mim, eu tô todo arrepiado. Estou todo arrepiado. Palavras de Elifaz, viu? E Deus me falou aqui agora que, sem razão, uma coisa dessa não acontece com ninguém. Aí eu fico pensando, quando essas pessoas, uma pedra cai na cabeça dessa pessoa, aí a pessoa não tem a mesma compreensão de que é Deus tratando com ela, que é Deus tratando com ele. Não, não é não. Você pode ter certeza. Pode ter certeza. Entendeu? É impressionante como às vezes a hipocrisia aparece rapidamente, não é? Aparece rapidamente. Então, pobreza não é sinal de pecado, gente. Do contrário, Jó estaria cheio de pecado e por isso aquilo tinha acontecido com ele. Nós temos que ter cuidado. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Para não ficar nessa generalização e falar em nome de Deus aquilo que Deus não está fazendo. Todo cuidado é pouco. Entendeu? Não tem o que falar, fica calado é melhor. É a melhor coisa que a gente tem que fazer, fica calado. Não fala nada. Né? Se alguém perguntar, e aí você acha que é o que isso aí, gente? Não sei. Por que a gente não pode dizer não sei? Vai diminuir o que em nós? A gente falar, não sei, não sei. Deus sabe. Né? Deus sabe. Então, é muito melhor a gente não emitir opinião, né? O tribunal de Deus está em recesso, a pessoa vai lá e bate o martelo e, pelo amor de Deus. Riqueza é sinal de comunhão. Também é outro pensamento defendido pela teologia da prosperidade que está equivocado. A famigerada teologia da prosperidade, que deveria ser chamada de prosperidade sem teologia, alega que a pessoa rica, né, cercada de bens, é uma pessoa que está bem com Deus. É esse tipo de prosperidade, que na verdade é riqueza, então seria sinal de vida com Deus. O bem-estar financeiro como sinônimo da graça divina, que foi o que Max Weber criticou no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, o bem-estar financeiro como sinônimo da graça divina. É outro equívoco. É outro equívoco. Porque uma pessoa pode estar bem financeiramente e ainda assim não estar bem com Deus. Né? Riqueza é sinal de pecado. Também não encontramos base bíblica. Não encontramos base bíblica para dizer isso. E aí, nós vamos seguindo. A vida abundante consiste em qualidade de vida. A vida abundante consiste em vida espiritual, não apenas vida física. Entendeu? Então nós precisamos compreender que se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, você não tinha rico, infeliz e pobre feliz. Então nem uma coisa e nem outra. Todo extremo é perigoso. É possível ser pobre e feliz, né? E é possível ser rico e também ser feliz, desde que a pessoa tenha Cristo, porque quem
tem Jesus, tem tudo. Ou seja, não há possibilidade de ser feliz sem Jesus. Dissociado dele, o ser humano não tem como ser feliz. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim não é feliz. Há um vazio na alma. Há um vazio na alma. E aí eu quero lembrar você que, infelizmente, no Brasil, nós temos um problema seríssimo quanto a isso, que é a nossa cultura. Na cultura brasileira, parece que a pessoa abastada financeiramente, ela é tida como uma pessoa próspera. E prosperidade, segundo a Bíblia, tem a ver com felicidade e não com riqueza. Então, eu quero insistir com você nisto, que pobreza não é sinal de vida com Deus. Pobreza não é sinal de vida com Deus. Pobreza não é sinal de que a pessoa esteja humilde, porque ela pode ser muito orgulhosa. E pobre e orgulhoso é pior do que o rico. Por quê, Davi? Porque o rico está confiado na riqueza e o pobre está confiado em quê? Está confiado em quê? Não que confiar na riqueza seja certo. Mas eu fico pensando, tem gente que além de pobre, não está conformado em ser pobre, ainda tem que ser orgulhoso. Né? Então, pelo amor de Deus, na época de Jesus, eu fico pensando o cúmulo da pobreza. Olha o cúmulo da pobreza. O cara tá morrendo na cruz. Resolve desdenhar da vida. Jesus Cristo estava ali, do lado. O cara tá morrendo. Salvou os outros, não consegue salvar a si mesmo. Pensa aí. O cara tá morrendo. Minha mãe falava que quem tá perdido pelo mato é caminho. Mas tem gente que tá morrendo, mas o orgulho tá vivo. Isso me faz lembrar de um cidadão aqui no sul da Bahia. Conta-se que ele estava morrendo, deixando uma fazenda de cacau. Porque quando morre não leva nada, absolutamente nada. E a mulher dele, temente a Deus, gritou desesperadamente: chama por Deus, homem! Chama por Deus! E o marido então morreu falando: cacau, cacau, preocupado com a fazenda de cacau que estava deixando. Então, tem gente que está morrendo, mas o orgulho está vivo. Tem gente que é tão duro na queda que morre atirando. Morre atirando. A morte está batendo na porta. A doença já bateu na porta. A velhice chegou, mas continua com os mesmos calundu, as mesmas inhaca, as mesmas urucubaca, tudo ali, ó. Então eu quero dizer para você que pobreza não é sinal de vida com Deus. Pelo contrário, uma pessoa pode ser pobre e muito orgulhosa. Riqueza, quem tem riqueza, fique atento, porque dinheiro não é só papel. Não é só papel e moeda. O dinheiro é morto, ele não tem vida. Quem atribui vida a ele é o ser humano. É o ser humano. E é por isso que o apóstolo disse: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor. Então ter dinheiro não é pecado. Pecado é o apego ao dinheiro. Se apegar ao dinheiro. Ou você acha que é o que foi que fez a mulher de Ló olhar para trás? Foi o que ela estava deixando. Não só as amizades, talvez. Não só
Mas a casa, pense aí, minha casa, minha vida. Aí ela não resistiu, olha para trás. Quer dizer, a vida eterna estava na frente, mas aí ela olha para a vida passageira. Então, a gente precisa pensar que o coração do ser humano é como uma fábrica de cola, a tudo se apega. Então, todo cuidado ainda é pouco. Você vai se relacionar com o dinheiro, muito cuidado. A Bíblia chega a dizer que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Então, ter dinheiro não significa ter vida abundante. Não significa. A promessa de vida abundante diz respeito a uma vida feliz, uma vida de paz na terra, uma vida com saúde espiritual, emocional na terra e, por fim, a vida eterna em Jesus e com Ele. Essa é a vida abundante. Vida abundante tem a ver não apenas com essa vida aqui, porque essa vida aqui vai passar. E por isso que Paulo disse, olhando não para as coisas que a gente vê, mas para as coisas que a gente não vê. Então, transcender desse mundo aqui, porque é uma conspiração, né, para prender a gente na terra. Eu estava comentando essa madrugada com minha esposa que, olha que estratégia, né, nós vivermos uma vida de consumo para ser consumido. Olha que estratégia, consumir e ser consumido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Me lembro de uma frase que era comum no filme Missão Impossível. Essa mensagem se autodestruirá em 15 segundos. Em 10 segundos. Aí a humanidade parece que está se autodestruindo. Como? Gente, observe como o consumismo está em alta. E a gente fica pensando assim, o povo vive dizendo que não tem dinheiro, mas não para de consumir. Nós parece que é um consumo desenfreado, né? Desenfreado. Eu quero, né? E aí eu fico pensando como estamos tão impregnados muitas vezes dos cuidados dessa vida. E aí você faz a seguinte pergunta, por que tem tanta gente doente hoje, né? Mas como ser saudável? Como ser saudável com tantos desejos, com tantas coisas que nós inventamos? Agora, mais uma vez, estamos vendo aí o capitalismo do Natal. Natal, né, sendo transformado mais uma vez em o Natal do consumo. E parece que a cada ano a história se repete. Mas eu quero dizer para você que Natal é a época para nós lembrarmos que um dia na história da humanidade o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso precisa ser lembrado, sim. Da forma correta, sim. Uma vez um pastor me falava da proposta, né, de acabar com o Natal, alegando que era uma festa pagã. E eu falei para ele, precisamos acabar com outras coisas, viu? Para começar a nossa hipocrisia. Mas por que acabar com o Natal ao invés de falar sobre o verdadeiro sentido do Natal? É como querer abolir o dinheiro. Não, vamos falar sobre o que é o dinheiro, né? Ele não é nada, mas também não é tudo. Não é tudo, mas também não é nada. Precisamos pensar, viu? Para evitar os extremos. Acabar com o Natal. Vamos acabar com outras coisas. Acabar com outras coisas. Né? Ao invés de fazer ênfase a Papai Noel, dá ênfase a Papai do Céu. Porque crente tem Papai do Céu. Não tem Papai Noel. Aliás, depois que eu descobri que lá em casa
Não era Papai Noel que botava o presente no chinelo da gente, na sandália havaiana. Era Mamãe Noel. Minha mãe esperava que todos dormissem, só que um dia eu fiz vigília. E aí eu vi minha mãe na ponta dos pés, colocando o presente na sandália de cada um. Naquele dia, acabou o encanto. Na manhã do dia seguinte, que eu pego meu presente, a alegria não foi mais a mesma. Minha mãe ficou, o que foi que houve? Não está feliz com o seu presente, não? Eu estou. Mas é porque eu fiquei frustrado. Porque o mito do Papai Noel acabou. Que eu descobri que era Mamãe Noel. Não era Papai Noel. Então, para que seu filho não viva uma mentira, fala para ele que crente tem Papai do Céu. Viu? E Papai do Céu não vai descer pela chaminé, não. Até porque nem chaminé a gente tem aqui no Brasil. Papai Noel não vai, né, ser o seu office boy, é o delivery do céu. Não tem isso, não. Vai ter momentos que você vai esperar ele vir e ele não virá, porque a melhor coisa que ele pode fazer por nós é não vir resolver o nosso problema, né? Pensando em algo melhor a nosso respeito, ele não vem. Ele não vai resolver aquele problema. Entendeu? É preciso falar sobre esse Deus que muitas vezes trabalha no turno da noite, quando não é visto. Esse Deus que muitas vezes nós não entendemos que Ele não é obrigado a fazer nada. E se Ele não der mais nada, Ele já deu tudo. Nós precisamos falar sobre esse Deus, querido, que tem vida abundante. E essa vida abundante não é necessariamente a vida da riqueza. Que é possível na pobreza ter vida abundante. É possível também ter vida abundante porque temos paz. E eu quero nesta manhã combinar com você que esta vida abundante só em Cristo. Os benefícios da vida abundante. No presente, primeiro a justificação, né? Justificação pela fé. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E aí temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A justificação, querido, é a coluna vertebral da doutrina da salvação, de acordo com alguns teólogos. Porque ela desbanca o ser humano, tira todo o mérito humano. Você é justificado pelas obras? Não, é pela fé em Jesus Cristo. Regeneração, outra bênção, né? Que faz parte da vida abundante. Milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo, ou que é aceitado por Ele, né? Melhor dizendo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E santificação, que é a separação, né? Separação, nós nos separamos para Deus. Ou seja, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, nós não aderimos ao sistema, né? Eu, por exemplo, enquanto fiscal da coleta de lixo aqui na cidade, quando eu vou pedir alguém para não jogar o lixo na rua, a céu aberto, a frase que eu mais escuto é: mas está todo mundo jogando? E aí eu pergunto, se todo mundo for para o inferno, você vai? Não, Deus é mais. Ninguém quer ir. Então não é porque está todo mundo fazendo que eu vou fazer. Glorificação, que é o ápice dessa vida abundante, né? A nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido
para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si também todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Que é também nessa epístola que Paulo fala sobre o contentamento, né? Qual é o remédio para combater, o antídoto para combater o consumismo? É o contentamento. Eu me contentar com aquilo que eu tenho, viver com o necessário. O necessário, não é? Porque a gente às vezes confunde desejo com necessidade. Então eu quero, nesta manhã, falar com você rapidamente que, primeiro, nós precisamos voltar a esse princípio bíblico que está explícito no capítulo 10, versículo 10 da epístola de João. O diabo, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, primeiro você tem aí uma separação clara de Jesus como pastor e do ladrão, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Interessante que a expressão roubar, que é tirar de alguém alguma coisa com o uso da violência. E Satanás faz isso, viu? Ele deixa uma pessoa arrebentada, né? Para levar o que ele quer, ele deixa a pessoa toda arrebentada. O uso da violência é uma violência que não se vê, mas ela acontece, viu? Você quer ver uma amostra clara dessa violência? É tirar da pessoa a liberdade de dizer não. Tirar da pessoa a liberdade de poder falar, né? A pessoa não consegue, estar dominada. Isso é uma violência que não é vista, mas ela está ali. Aí Jesus Cristo vem para libertar esse cativo, né? Interessante que o diabo funciona assim, ó. É um ódio disfarçado de amor. É como se ele liberasse tudo para o povo, né? Eu deixo vocês à vontade. Tudo mentira. Porque o que ele sabe fazer muito bem é dominar. É dominar. Nós só somos livres em Cristo. Então, Satanás trabalha com ódio disfarçado de amor, que de amor não tem nada. Prisão com cara de liberdade. Travestida, né, de liberdade. E eu quero dizer para você que essa aparência de liberdade está enganando muita gente, viu? Enganando muita gente. Um certo rapaz carregando a bagagem de um missionário, ele disse: sabe por que eu não sou cristão, pastor? Porque eu gosto de viver livre. Eu gosto de ser livre. E vocês, cristãos, vocês não são livres. Vocês não são livres. Não pode isso, não pode aquilo. Vocês não são livres. Agora eu faço o que eu quero. Então não dá para ser cristão por isso. O pastor então pediu a ele emprestado a carteira de cigarro que tinha na mão. E aí o rapaz pensou: o pastor vai fumar um cigarro. Pronto. Desviei o pastor. O pastor pega a carteira de cigarro, bota no bolso e segue a viagem. Lá na frente o rapaz teve vontade de fumar um cigarro, pede a carteira, o pastor não dá. Daqui a pouco. Aí, mais um pouquinho: me dá minha carteira de cigarro, pastor, que eu preciso fumar um cigarro. Daqui a pouco eu lhe dou. Na terceira vez o rapaz já estava irritado, parou a viagem e deu um grito no pastor e disse: o senhor vai me dar minha carteira de cigarro ou não vai? E aí o pastor imediatamente diz: vamos esclarecer uma coisa aqui. Quem é livre aqui, é você ou eu? Porque eu estou com a carteira de cigarro até agora, não fumei um cigarro. Não fumei um. Porque liberdade é você poder dizer não.
Eu não fumei um cigarro. Você está sem a carteira de cigarro com o mesmo tempo e agora já está estressado, nervoso? Então você não é livre. Ele era dominado por 10 centímetros de fumo. E achava que era o pastor que era preso pela religião. Então, Satanás trabalha assim, com um ódio disfarçado, né? Aquele ódio camuflado. A prisão camuflada de liberdade. Mas Jesus Cristo veio para dar vida. E aí, nós temos agora, né, esse pastor que veio para libertar os cativos, oprimidos, né? E eu quero dizer para você que vale a pena servir a Cristo, viu? Vale a pena servir a Cristo. Eu vou ficando por aqui. Temos mensagem? Sim. Marisete Reis. Bom dia, querido pastor e ouvintes. Deus continue abençoando a todos. Marisete Reis. Um abraço, irmã Marisete. Que Deus continue te abençoando, viu? Nelma Bastos. Bom dia, pastor. Paz. É verdade, pastor. É só a graça que nos basta. Nelma Bastos. Isso mesmo, Nelma. A graça basta. O problema é quando a graça não basta. Esse é o problema. Aí a pessoa fica numa corrida maluca atrás de milagre. Mas é isso mesmo que você falou. A graça basta, né? Jesus é suficiente para nós. Ele é a graça de Deus. Mais alguma? E quem tá ouvindo também só deu um sinalzinho aqui. Zete e Lauro da Patagônia. Zete, irmã Zete, Deus abençoe você. Lauro, Deus abençoe. Olha, Feliz Natal para vocês, viu? E lembrem-se, é muito bom ter vocês aqui, participando, complementando o assunto. E eu quero desejar que Deus, Ele nos abençoe esta semana que começa hoje, que seja uma semana de bênção, de vitórias, viu? E domingo próximo, se Deus permitir, estaremos juntos para mais uma escola bíblica na Melodia. Um beijo no coração de vocês. Eli Braga, meu abraço. João, muito obrigado pelo seu trabalho aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Acerte com a gente.